Você passou esse tempo todo, vamos dizer, angariando informações, a gente pode dizer assim. Aprendizados. Aprendizados, isso. Ah. Mas e o texto? Pra você poder fazer as gêmeas, da onde veio? Cara, Você comprou, que tava muito bem montado. Não, irmão, o texto é todo meu, cara. É mesmo? Eu escrevi aquilo ali em 6 dias, o Duvido, roteiro inteiro. duvido. 6 dias. Eu não vou falar que foi 6 dias Eu não vou dizer que tu é seguidos. fodão, porque teve um cara aí que fez um mundo em 6 dias. É. Então, Não. No sétimo Por que descansou. acontece, cara? No Quando a sétimo gente, ao decorrer do tempo, né, cara, do meu tempo de vida, de trabalho, né, na cultura, no modo geral, a gente vai se aperfeiçoando um pouco mais a como vai fazer. Por exemplo, tem gente que escreve primeiro o texto, escreve uma história inteira, depois ela pega aquele texto e vai roteirizar, vai escrever o roteiro do texto. Então, eu tinha já uma ideia na cabeça, porque como é que eu comecei? Como é que foi essa ideia da série Gêmeas, né? Pra quem tá assistindo aí. Tive o prazer de receber o Hugo lá como ator na série Gêmeas. Isso. E aí eu montei uma série chamada Série Gêmeas, onde eu trazia. São duas irmãs. Gêmeas, né? Não, mas eu poderia ter usado uma atriz e faria que são duas irmãs gêmeas mesmo que eu trouxe. E aí eu montei uma série de ficção pra internet, pra websérie, né? A ideia foi essa. E aí a ideia, né? Antes de eu falar esse processo, eu vou falar só pra quem tá assistindo pra entender como é que é a série. Então são duas irmãs que viajam pra Minas Gerais e elas conversam com o tio delas lá, que ele conta muitas histórias e o caramba, e elas veem alguma coisa cair do céu, aí elas vão atrás disso lá na fazenda pra pegar, encostam naquele negócio, e aí começa a adquirir poderes sobrenaturais. Então assiste a série que vocês vão ver como é que é a história toda desfecha. Então é uma temporada. São 10 episódios de 20 minutos. E aí como é que foi essa questão de escrever isso, né? Então, ao decorrer do tempo que eu venho trabalhando, eu escrevi texto de teatro também, cara, que o roteiro praticamente quase a mesma coisa. Só tem uns adenos ali, o caralho. Gravação pra teatro. É, totalmente diferente. Teatro para o audiovisual é totalmente diferente. Então quando eu tava gravando na Record, um dia, aí numas gravações dessas eu conhecia a Rebeca e a Esther, são as gêmeas. E aí eu falei com elas, cara, super gente fina, caramba, aí naquele tempo que a gente fica ali esperando, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Vai fazendo network, né? Sim. Aí eu já tava querendo produzir alguma coisa independente. Eu falei, porra, eu preciso produzir alguma coisa, eu quero produzir alguma coisa, porque eu sempre produzi para teatro, mas eu quero produzir agora para vídeo, audiovisual. Aí eu, com aquela ideia na cabeça, falei com elas isso em novembro. Era novembro. E eu falei para eles, eu falei para Esther, cara, eu quero escrever uma série para vocês. Eu falei para elas, eu quero escrever. Vocês têm vontade de fazer? Cara, é difícil pra cacete, vai dar um maior trabalho, não sei o que lá. Posso contar? Não, Gemino, eu quero, vambora. Não, a gente quer participar, não sei o que lá, vambora. Pra quem não conhece o Gemino é parecido com o Chassi. Quando ele teve a ideia de fazer a parada, ele montou todo o estúdio e foi atrás de tudo pra poder fazer do dia pra noite. A gente senta Vocês pra dois são conversar. assustadores. Não, O pessoal de não, casa tu que fica também, olhando. Rafa, Caraca, de você- onde sai toleira, Hugo? É trabalhando com esses dois aqui, mano. vai. Não tem como acompanhar, não. eu sento pra conversar com o Rodrigo e falo, caraca, velho, parece que tu me inspirou. Minha fonte de inspiração. Porra, cara, então eu sempre fui um cara. Aí eu falei, porra, cara, eu falei, quer fazer elas? Não, eu quero, Gemino, eu quero, vou fazer. Eu não tinha ideia. Mas tu ainda não tinha nada? Não, porra, não tinha ideia nenhuma. Eu falei, eu quero. Igual você. Eu quero produzir uma série, eu vou escrever uma série pra vocês duas. Eu vou escrever uma série pra vocês duas e eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer, olha só, é difícil pra caralho, é projeto independente, vai ter que ir por conta gravar, tem que ensaiar texto, caralho, tudo isso. Irmão, Mas beleza. elas eram atrizes. Não são atrizes. Ah, nem atrizes? Não são atrizes. Elas não são atrizes. Mas eu queria escrever pra elas e queria trabalhar elas, né, no trabalho. Eu tive preparador de elenco, o Will me ajudou. Eu também fiz uma preparação com elas em como é que eram os personagens, as personagens e tudo isso. E aí, cara, aí essa conversa foi de novembro até fevereiro. Em fevereiro, eu já tava com o texto. Eu falei, vambora. Eu fui chamando a galera e eu comecei a escrever o texto. Quando eu falei, pô, a série vai ser assim, como é que eu vou escrever? Aí eu fui pensando que você tem que ter o mote principal da história. Como é que é esse projeto? Não é uma história que você faz começo, meio e fim. Não tem fim. Né? Essa história que eu comecei a escrever não tinha fim. Era só ali o principal. Como é que inicia? É isso. Então eu vou fazendo. Nas temporadas, eu ia contando a história delas. Né? A primeira temporada tá lá. Espero que eu consiga fazer a segunda. Já comecei a escrever a segunda até, na verdade. Aí
Aí eu comecei, quando eu peguei o mote principal, eu escrevi um texto curto. Muito curto, não. Num bloco de notas, eu acho que eu escrevi umas 6 folhas. Cara, quando eu escrevo rápido, assim, eu vou muito rápido, não tenho ideia. Eu escrevi. Quando eu comecei já escrever, eu falei, caralho, porra, eu vou escrever o roteiro direto. A gente aprende algumas técnicas, né? Cada folha de roteiro equivale a 1 minuto de tela, de vídeo, de tela. Naquele formato que eu não consigo entender nada. No formato de roteiro, onde tem as falas. Existe um roteiro completo e existe um roteiro de falas. Que é pra onde... Fonte é Arial 14, tem que ser bem claro. Não. Se botar Arial 4, nunca... Não é. Então, caramba, os atores vão ler aqueles textos ali e tem as entrelinhas, né? O que tem que ser feito. Ali o ator recebe aquele roteiro, mas tem um roteiro... Eu esqueci o termo técnico, a palavra. Tem um roteiro mais completo, que é onde você... Vem tudo. Até para o pessoal da produção saber o que vai rolar. É um script de tudo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a escrever a história com o roteiro. Então eu escrevi assim, 2 irmãs gêmeas, não sei o que lá, bababá, aí vai assim, aí vem, cena, dia, externa, hora, aí eu já vou colocando, aí eu ia colocando, primeira fala, aí vinha, 2 irmãs, vou chegando, não sei o que lá, fala, aí eu fui escrevendo a história inteira com o roteiro. É foda de fazer. Isso é muito difícil, cara. Modéstia à parte, graças a Deus eu consigo fazer. E dá muito trabalho depois que você escreve a história pra você formar um roteiro. Eu não tenho uma história ainda. Eu não tenho uma história. Eu tinha a história principal. 2 irmãs gêmeas que vão adquirir poderes sobrenaturais. Só isso. Era isso. Tu jura? Como vai ser feito isso? Onde vai ser a cena? Como é que vai iniciar essa história? Eu comecei ali. Amanhã, quando eu acordar, eu resolvo. Não. Aí eu comecei a escrever. Elas falam, o que elas fazem? São estudantes de... Aí passa a noite inteira assim. Essa frase seria da Bia. Porque Não, aí eu fico nervoso e começo a falar. não. Eu tenho que terminar. A Bia fala assim: você vai conseguir resolver agora? Não. Então dorme e amanhã você resolve. Agora eu passo a noite inteira trabalhando. Mas aí você dorme 15 minutos. Depois acorda pra continuar. Foi isso, cara. Tu consegue dormir cheio de coisa na cabeça? Não, exatamente. Quando eu tava com a ideia... Eu só parava quando a cabeça já tava queimando. Então, porque eu não tinha mais. E às vezes não era nem isso. Às vezes eu tava com a ideia na cabeça para escrever, continuar escrevendo, mas eu falei, caralho, calma, eu preciso parar um pouco. Eu já tinha escrito 6, 7 folhas de roteiro. E tu acha que isso é ansiedade ou hiperatividade? Os dois, irmão. Os dois. Eu sou ansioso e sou hiperativo. Sempre fui. Vocês estão me deixando doente. Moleque, eu tinha controle daqui quando eu tava colando essas madeirinhas aqui no estúdio. O meu controle, assim, eu botava um podcast pra ver. Tipo do Flow e tal, que é de 3 horas, mais ou menos e tal. E daqui a pouco eu tava no 4º episódio seguido. Podcastzinho esse. Tá me devendo. Não me trouxe minha geladeirinha ainda, eu emprestei pra ele. Aí tô usando esse cooler aqui por causa disso. Não sei quem tá dando jeito dessa porra. E aí cara, daqui a pouco eu vi 4. Peraí, 4 vezes 3, 12 horas. Eu tava 12 horas. Aí do nada a Bia chegava com alguma coisa pra eu comer. Porque senão eu ia direto. Tu ia assistindo direto. Cara, ia fazendo, e colando, fazendo as paradinhas. Quando eu embalo numa parada, eu vou igual maluco. Mas essa tipo de, não sei, de personalidade, esse é bom pra caramba, porque a gente, por ser ansioso e hiperativo também, a gente tem essa ânsia de aprender. Eu sou muito autodidata. Hoje eu sou designer, eu tenho curso de publicidade, faculdade de marketing, mas curso de publicidade e design e editor de vídeo autodidata. Caralho, hoje eu sou profissional no Photoshop e no Adobe Premiere. Mas eu mexo com essa porra, irmão, há muitos anos. Cursos pra caralho que eu fiz no YouTube, comprei curso. After Effects eu mexo também, que é de efeito especial, mas não sou profissional. Então, cara, eu fui aprendendo. Então, dessa parte... Aí quando as pessoas vêm e falam, fala da série... Não é só o texto é mole. Você montar o roteiro, agora, a pré-produção é que é foda. É você selecionar os atores, separar texto, pegar documentos de direito de imagem, de contrato disso, daquilo, saber que cena, decupar o roteiro todinho para você saber que cenas vão ser gravadas em que dias. Porque você não grava na ordem que tá o roteiro. Se eu tô gravando na Felk, eu tinha fazenda, Felk, tinha externa também, casa também, apartamento. Eu vou gravar as cenas todas que acontecem na Felk naquele dia. Então eu tenho que decupar. O Fábio queria estar aqui, mas ele foi, eu vou contigo, irmão. Você queria vir pra... Mas ele tava trabalhando, o cara pica. E o maluco corria atrás pra... Porra, mano, ele foi meu braço direito ali, assistente de direção. Ele nunca tinha trabalhado como assistente de direção.
O cara sabia o texto mais do que eu. Tinha coisa no texto que eu não lembrava que ele sabia. Não, isso aqui Fábio é na página grandão. tal. Não, o Fábio Não. não, é o outro. O Lipe que é tava lá. o grandão. É. Ah, o Lipe que é o Fábio é grandão. o barbudão. Então ele foi um assistente de direção e automaticamente foi produtor, pré-produtor, pós-produtor. Ele me ajudou em tudo ali. Então eu abracei tudo, cara, porque a gente começou com 16 pessoas na produção e fomos acabar só eu e ele. Na produção, fora elenco. Então o nosso elenco mudou 2 vezes. Tipo assim, começou uma galera, já tinha fechado antes de começar a gravar, depois foi saindo, não dá, pra mim é muito longe, sei que lá. E eu explicando pra todo mundo, é produção independente, guerrilha mesmo, raiz, porra, na porrada. A gente vai ter que fazer, cara, é portfólio, é um trabalho, a gente vai fazer um material de qualidade, isso aqui, tudo isso. Então eu fui acumulando uma porrada de coisa. No final, eu já tava, o Fábio, a gente sentava pra decupar o roteiro, no dia seguinte eu já tava preparando um café, quando tava só eu e ele, eu já tava preparando um café, montando a câmera toda, botando em tripé, vendo qual era a cena que era pra gravar com o Fábio, falando com o pessoal, o Fred, que ajudava, tava lá na produção, ou algum outro, tá, sabe? A galera começou iniciando, depois ficou a gente ali, aquela galera da FEU que foi, porque muita gente da produção tava no elenco, então as pessoas estavam ajudando ali também. Eu não tô reclamando, eu agradeço, porque eu sei da dificuldade que as pessoas tiveram, da produção, que ajudaram, de não poder ir, o cara até do elenco, tudo isso. Mas a gente tá falando da dificuldade, porque o pior é você produzir, meter a mão na massa e fazer. Fazer a pré-produção. Depois que você tiver ali tudinho decupado, certinho, o que vai fazer, o que vai gastar, você tem que gastar quanto tempo que você lê o texto e ter uma ideia de quanto tempo vai durar aquela cena e quanto tempo de gravação você vai durar aquela cena. Então você faz a decupagem do roteiro, então você vai lá, cena 31, cena 32, cena 33, cena 34, cada uma dessas cenas vai durar tantos minutos de gravação. Então ela de tela, ela tem tantos 1 minuto, mas de gravação a gente demora 1 hora, meia hora, 40 minutos. Então a gente já tinha o cálculo disso para poder fazer. Então a gente em 50 diárias nós gravamos a série toda. Foram mais de 8, 10 horas de vídeo captado, por aí, pelo menos, para usar 1 hora e pouca.